No rap, eu nasci pra ser rei. Criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Salve, salve, meu povo! E aí, rapaziada, como estamos? Gente, meu nome é Alan, meu sobrenome é Pontual, é ou não é, Luiz? Pô, tá de bobeira, cara. Tá aí uma parada que eu sou chato nessa vida, que é pontualidade. Odeio que as pessoas atrasem, odeio, e por consequência odeio atrasar. Né? Salve, salve a todos e a todas, felicidade, vamos estar aqui com vocês, meu povo. Musa Nisei Sansei, esqueci de falar contigo lá na aula do Pro Medicina, né, cara? Eu vi tua mensagem, esqueci de responder. Tamo junto, minha querida, tamo junto. E aí, saúde a todos vocês, todos presentes, muito bom ter vocês aqui. Mais um dia, mais uma terça-feira. Quem vos fala é o seu professor Escalvo. Ah, mulher! Que Alanzinho tá aqui na área. E hoje o bate-papo é sobre um assunto que tem lugar nesse Brasilzão que nem fala sobre isso. Professor, mas na minha escola nem falaram sobre isso, quer dizer que eu tenho que saber? É óbvio. Por quê? Porque é assunto de ensino médio. Se não falaram, é porque por algum motivo deixaram isso de lado. Papo reto, galera. Olha só. KPS é mais uma constante que vai surgir para vocês. A gente já falou sobre KC, KP, KA, KB, KW e agora surge um tal de KPS. O que é isso? A gente está aqui justamente para poder entender um pouco mais sobre como funciona essa constante chamada de constante do produto de solubilidade. Da onde vem essa parada? O que é isso? Aonde vive? Onde mora? Com que convive? O que come? Ah, meu Deus, Globo Repórter na aula de hoje. Vem comigo. A moleque, olha só, já tá aqui com a estruturinha pronta. Vocês estão ligados já, né? Eu gosto disso aqui. Vambora. Ah, a gente tá no estúdio novo, cara. Sei que não dá pra vocês perceberem, mas estamos no estúdio novo. Estrutura maravilhosa, é ou não é? Ah, moleque, é isso aí, cara. Se tá pagando em dia, a gente consegue evoluir, não é? Tô brincando, povo. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos lá pra gente poder falar aqui e conversar sobre a constante do produto de solubilidade. Vamos lá, que parada é essa? Produto de solubilidade. Bom, produto é uma multiplicação. Solubilidade é o que está dissolvido, faz sentido? Tá? Então vamos lá. Quando a gente vai conversar sobre produto de solubilidade, e isso vai acabar gerando uma constante de equilíbrio, a gente vai entender que o equilíbrio que a gente vai estudar é o equilíbrio que faz justamente a alusão entre aquilo que não está dissolvido, por isso eu escrevo a letra S aqui embaixo para simbolizar que ele é sólido, e ele vai entrar em equilíbrio com aquilo que está dissolvido. Que, professor, não entendi nada. Calma, imagina que você pegue um recipiente e nesse recipiente a gente coloque dentro dele uma determinada substância. Nesse caso, estou jogando o sulfeto de ferro 2, FeS. Quando você joga esse cara na solução, quando você joga esse cara no sistema, parte dele vai ficar dissolvida e uma parte não fica dissolvida. Se você não sabe o que é o sulfeto de ferro 2, por exemplo, substitui por sal de cozinha. Se eu colocar aqui NaCl, se eu jogar o NaCl na água, se eu for jogando uma quantidade X, chega um certo momento que eu tenho uma quantidade dissolvida e uma parte dele fica como precipitado, não é isso? Depois eu explico para vocês por que eu estou trabalhando com esse composto em específico. Então a ideia aqui é a seguinte, quando você joga esse composto aqui dentro, o que vai acontecer é que uma parte dele vai ficar dissolvida e quando ele se dissolve, a gente vai ter esse composto dissociado, ou seja, isso aqui acaba por gerar ferro 2 e ele fica dissolvido e ele gera enxofre 2- e ele também fica dissolvido. Então,
Quando a gente joga esse cara aqui dentro, o que vai acontecer é que o FeS, em parte, vai ficar dissolvido como ferro 2+ e enxofre 2-, e parte desse FeS que você vai jogar lá dentro vai ficar no fundo na forma de precipitado. Então esse cara aqui, ele vai ficar sem estar dissociado. Então o que fica na solução é o que está dissolvido, é o que está dissociado, e o que fica na forma de precipitado é a nossa espécie sólida, tudo bem? Qual é o equilíbrio que a gente estuda quando a gente fala de KPS? O equilíbrio que a gente estuda quando a gente fala de KPS é exatamente esse equilíbrio daqui, ó, que é o equilíbrio entre aquilo que está dissolvido e aquilo que está como precipitado. O que está como precipitado eu represento com a letra S, e o que está dissolvido eu represento para vocês como aquoso. Tudo bem até aqui, gente? Fez sentido isso para vocês? Então, nosso objetivo aqui é justamente estudar esse sistema. E esse sistema, muitas vezes, a galera sente dificuldade porque nunca estudou essa parada. Então, a dificuldade não é nem por culpa de vocês. É justamente por culpa de vocês não terem visto. E é por isso que a gente está aqui falando sobre isso. Ó, gente, já foi assunto de Enem isso aqui, tá? Então não vamos desprezar essa parada. Eu sei que não é dos assuntos mais frequentes na prova do Enem, mas ele pode aparecer a qualquer momento. Tudo bem? E aí o que acontece? Como existe aqui um sistema reversível, esse sistema ele pode atingir o equilíbrio. Quando ele atingir o equilíbrio, vai existir uma constante relacionada a esse equilíbrio. Essa constante, ela ganha o nome de KPS. KPS. Como toda boa constante, a gente vai ter a sua representação como sendo a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Só que tem um detalhe importante aqui. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente trabalha com um sólido puro, esse sólido puro, ele não entra na expressão da minha constante? Na verdade, a sua concentração ela é constante durante todo o processo e ele acaba sendo embutido dentro do valor da minha constante final. Então, quando a gente tem um sólido ou quando a gente tem um líquido, essas espécies elas não entram na minha expressão da constante. Como sempre esse cara inicialmente, olha aqui, ó, sempre ele inicialmente vai ser um sólido, o reagente na expressão do KPS não aparece nunca. Então ele vai aparecer somente como sendo produto. Então a gente vai ter no KPS a representação somente dos produtos aqui, ó, o ferro 2+ vezes o enxofre 2-. Então, notem vocês que quando a gente escreve o KPS de um determinado composto, a sua expressão vai ser simplesmente a concentração dos produtos, sem a concentração dos reagentes, uma vez que os reagentes sempre serão sólidos, então eles não vão entrar na expressão do KPS. Tudo bem? Lembra vocês que se existisse um balanceamento aqui do lado, apareceria esse balanceamento como um expoente. Tudo bem? Nesse caso, o balanceamento é 1, então o expoente é 1, então tá tranquilo. Tudo bem? Agora, por que eu usei esse cara e não usei, por exemplo, o sal de cozinha, que é um composto que vocês estão mais acostumados? Bom, eu uso o FeS aqui porque esse composto que eu acabei de colocar para vocês, ele é um composto que apresenta um KPS com um número razoavelmente baixo. Como assim, galera? Eu vou trazer esse resultado para vocês entenderem. O KPS desse composto, e aí você não tem que decorar isso, tá, gente? Você não vai precisar decorar isso. Eu vou trazer essa informação para vocês. Olha o número correspondente a esse KPS daqui. Quando você olha para o KPS, o valor que você vai encontrar é de 5 vezes 10 elevado a menos 18. Olha que número pequeno, tá vendo? Quando a gente olha para esse 5 vezes 10 a menos 18, isso indica para a gente que essa multiplicação que está aqui, ela é resultado de um número muito pequenininho, ou ela resulta num número muito pequenininho. Para pensar aqui um pouquinho. Por que o nome é produto de solubilidade? Por quê? Primeiro, isso é um produto, é uma multiplicação. Por que de solubilidade? Porque as espécies que entram são as espécies que estão solúveis. O ferro 2 e o enxofre é o que está solúvel. Como esse KPS ele apresenta um número muito pequenininho, 10 a menos 18,
Pô, cara, é porque a concentração desses caras que acaba sendo produzido na minha solução é uma concentração baixa. Alan, a gente sempre trabalha com KPS baixos? Não necessariamente, mas é mais comum a gente trabalhar com KPS baixos, com espécies que apresentam KPS em valores muito baixos. Como o cloreto de sódio, o NaCl, ele é um sal muito solúvel, o KPS dele acaba sendo muito alto, então a gente meio que não usa ele. Tá? Ou se usar, vai ter que trabalhar com esse número alto. É normal a gente trabalhar aqui com valores KPS que são bem pequenininhos. Tudo bem? Então tá aqui, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 18. Certo, meu povo? Agora, vamos pegar algumas outras situações para a gente poder, escrever a expressão do KPS e mostrar como é que ficam as equações. Bom, coloquei para vocês aqui o sulfato de cálcio. Você está vendo que o sulfato de cálcio aqui, ele está representado como sólido no começo. Vai ser sempre assim. Agora, vamos fazer a dissociação? Se eu chegar para vocês e dissociar esse cara, a gente vai formar cálcio 2+, agora ele fica aquoso, dissolvido na água, e eu vou ter o sulfato, que é o SO4, 2-, que também vai ficar aquoso. Tudo bem? Como é que eu faço para representar a expressão do nosso KPS para esse equilíbrio? Bom, vamos lá. O KPS, ele vai ser escrito como KPS, ele vai ser escrito como K vai ser igual à concentração dos produtos e somente os produtos. Somente esses caras, sem o reagente, porque ele é sólido. Beleza? Então isso vai indicar pra gente que eu vou ter concentração de cálcio 2+, vezes a concentração do SO4 2-. Então, repara aqui a minha expressão do KPS, ela vai ser somente a concentração do cálcio vezes a concentração do sulfato. Esse daqui é a nossa representação da constante, conhecida como KPS, para o sulfato de cálcio. Beleza, povo? E aí, o que vai acontecer? Qual é o valor equivalente a esse KPS? Você não tem que saber isso de cabeça, mas eu posso te passar. O KPS do sulfato de cálcio, ele é 9 vezes 10 elevado a menos 6. Repara que também é um valor pequeno, tá vendo? 9 vezes 10 a menos 6. Mas se eu fosse comparar o KPS do sulfato de cálcio com o KPS do sulfeto de ferro 2, você está vendo que o KPS do sulfeto de ferro 2 é menor do que o KPS do sulfato de cálcio. Qual é a conclusão que a gente tira? Ué, se o KPS dele é mais baixo, quer dizer que ele produz uma quantidade menor de íons na solução do que esse cara que está aqui embaixo. Logo, eu posso dizer que o sulfeto de ferro 2, por ter um KPS mais baixo, ele vai apresentar uma solubilidade mais baixa. Então, eu posso dizer com tranquilidade que o sulfato de cálcio tem uma solubilidade menor do que o sulfeto de ferro 2. Alan, então é só a gente olhar para o KPS para saber quem é mais solúvel ou menos solúvel. Calma, não é tão bem assim. Aqui a gente pode fazer uma comparação direta, porque aqui em cima eu tenho um cátion e eu tenho um ânion. Aqui embaixo eu tenho um cátion e eu tenho um ânion. Se eu tiver uma proporção diferente de cátion e ânion, aí eu preciso fazer cálculo para poder identificar qual deles é mais e qual deles é menos solúvel. Tá? Aqui eu posso fazer a comparação direta entre os KPS porque as espécies apresentam a mesma quantidade de cátions e ânions. Tudo bem? Então não vai ter nenhum problema, nada vai ser impactado em relação ao nosso valor do KPS em função do balanceamento. Show? O expoente aqui é 1 e aqui é 1 e lá em cima os expoentes também são 1. Agora, diferente acontece quando a gente trabalha com esse cara que está aqui embaixo. Repara, olhando para esse cara que está aqui embaixo, quando você faz a dissociação, você vai ter ferro 3+, aquoso, mas, repara, ele tem 3 hidroxilas. Quando você faz a dissociação, a gente vai ter a liberação da hidroxila, mas serão especificamente 3 hidroxilas. Olha lá.
Você está notando que a proporção aqui vai ser de 1 para 1 para 3. Como só interessa para a gente os produtos, uma vez que o reagente é sólido, qual vai ser a expressão do KPS aqui? Ó? A expressão do KPS vai ser concentração de ferro 3, concentração do ferro 3, vezes, elevado a 1, tá? Que o balanceamento ali é 1, vezes a concentração da hidroxila elevado ao balanceamento, está elevado ao cubo. Então aqui, ó, a gente vai ter esse valor equivalente, essa representação, essa expressão correspondente ao KPS. Tudo bem, meu povo? Repara que aqui ficou elevado ao cubo porque eu tenho um 3 aqui do lado. Show? Para vocês terem uma noção do quanto esse ao cubo impacta no resultado do KPS, gente, está elevado ao cubo aqui. Aqui é tudo elevado a 1, aqui é tudo elevado a 1, aqui está elevado ao cubo. Sabe como é que impacta isso ali? Olha só, sabe o valor desse KPS? Esse KPS, ele é 4 vezes 10 elevado a menos 40, sacou? Olha lá que doido, gente. Olha o valor desse KPS. 4 vezes 10 elevado a menos 40. É um número extremamente pequeno, mas é claro, ele é muito impactado por esse ao cubo aqui. Imagina, por exemplo, que essa concentração fosse 10 a menos 10. Se ela fosse 10 a menos 10, que é um valor pequeno, elevado ao cubo, vai ficar 10 elevado a menos 10 vezes 10 elevado a menos 10 vezes 10 elevado a menos 10, dá 10 elevado a menos 30. Então esse cubo aqui, ele acaba impactando bastante no resultado do meu KPS, acaba tendo valores muito pequenos. A gente tem coisas, cara, que apresentam KPS da ordem de 10 elevado a menos 96, por exemplo. Muito louco, né, cara? Isso é muito impactado por conta dos expoentes. Então, toda vez que você for comparar compostos para serem mais ou menos solúveis, a gente precisa levar em consideração espécies que apresentam a mesma quantidade de íons e assim olhar para o valor do KPS e descobrir que aquele que tem menor KPS é menos solúvel. Tá legal? Mas, Alan, e se por acaso a gente não trabalhar com espécies com a mesma quantidade de íons? Como é que eu faço para poder comparar a solubilidade? Para você poder comparar a solubilidade, aí você precisa dar mais um passo dentro do KPS. O primeiro passo é justamente esse, você saber montar a expressão do KPS para cada uma dessas espécies. Agora, um tipo de questão clássico que envolve KPS é justamente o cara pedindo para que você quantifique a solubilidade de alguma coisa. Sacou? Essa solubilidade, que é aquilo que fica dissolvido no sistema, ela vai ser calculada por nós em mol por litro. Essa é uma informação bem útil para vocês. Então ele vai estar em mol por litro. Claro, gente, a gente está trabalhando com concentração. É a concentração do cara que está dissolvida. Então, imagina o seguinte cenário. Peguei aqui o cloreto de prata. Cloreto de prata, quando jogado na solução, ele forma prata mais aquosa e forma cloreto, que é o Cl-, que também fica aquoso. Esse é o nosso equilíbrio. E aí o que acontece? Quando a gente vai trabalhar com a espécie solúvel, o que me interessa são os produtos. Se eu fosse colocar para vocês, por exemplo, se eu fizesse X de prata, eu faria X de cloro. Claro, a relação é de 1 para 1, não é isso? Se eu tivesse uma relação de 1 para 2, se aqui fosse X, aqui seria 2X. Aqui, que eu tenho uma relação de 1 para 3, se aqui eu tiver X, aqui eu vou ter 3X. É assim que acontece. Só que eu não vou chamar de X, eu vou chamar de S, que é o que fica solúvel. Então, se eu tiver S dissolvido de prata, eu vou ter S dissolvido de cloreto. Tudo bem, meu povo? Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre o KPS ele é simplesmente a concentração dos produtos. Então, aqui vai ser prata mais vezes Cl-. Se você substituir essas concentrações por S e S, você vai ter que o KPS vai ser igual a S vezes S. Por consequência, aqui vai ficar S ao quadrado. Se eu isolar o S, S vai ser igual a raiz quadrada do KPS. Aí você vai me falar o seguinte, Alan, se alguma questão me perguntar qual é a solubilidade de alguma coisa, é só você extrair a raiz quadrada do KPS?
calma. Eu vou extrair a raiz quadrada do KPS para calcular a solubilidade se, por acaso, a gente trabalhar com uma espécie que tem S e S de concentração, ou relação de 1 para 1. Por exemplo, aqui a solubilidade vai ser a raiz quadrada do KPS, porque é de 1 para 1. Aqui vai ser a raiz quadrada do KPS, porque a relação é de 1 para 1. E se a relação não for de 1 para 1? Por exemplo, se eu chegar para vocês aqui, pegar um outro caso. Se eu chegar para vocês e pegar o MgOH2, tá aqui. MgOH2 sólido, esse cara daqui, em equilíbrio com magnésio 2+, aquoso, e olha só, mais 2 hidroxilas, 2OH-, aquoso também. O que vai acontecer se a proporção não for mais de 1 para 1? Se a proporção for de 1 para 2, o que vai acontecer aqui é que a cada S desse cara, eu formo 2S desse. Olha lá o que mudou. A proporção agora é de 1 para 2. Então, o que isso impacta para a gente na representação da solubilidade agora? Para eu isolar o S, o que eu faço? Vamos lá. A expressão do KPS vai ser KPS é igual à concentração dos produtos. Então, vai ser concentração do magnésio vezes a concentração da hidroxila. Só que não esqueçam que a hidroxila está com 2 do lado, então fica hidroxila ao quadrado. Certo? Então, olha só o que vai acontecer. O KPS, ele vai ser igual magnésio é S vezes hidroxila é 2S, mas está ao quadrado. 2S ao quadrado. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? O KPS vai ser igual a S, que multiplica 2 elevado ao quadrado deu 4, S elevado ao quadrado é S ao quadrado. S ao quadrado com S dá S ao cubo. Então, o KPS, ele vai ser igual a 4S ao cubo. E aí? E aí, quer dizer que S elevado ao cubo é igual ao KPS sobre 4. E se você extrair a raiz cúbica dos dois lados, S, que é a solubilidade, vai ser para a gente a raiz cúbica do KPS sobre 4. Nota que simplesmente pelo fato da gente ter alterado a quantidade de cátions e ânions, a gente altera a expressão da solubilidade. Aqui foi simplesmente a raiz quadrada do KPS. Aqui foi a raiz cúbica do KPS sobre 4. Onde eu quero chegar com vocês? Se você for pegar, ao invés de uma proporção de 1 para 2, se você pegar uma proporção de 1 para 3, vai ser outra expressão do KPS. Você está me entendendo? Para cada situação, você vai ter uma expressão do KPS. Então, não cabe a você ficar tentando decorar todas as expressões do KPS. A única coisa que resta a vocês é saber essa relação de S para 2S, S para S, S para 3S, 2S para 3S. E aí você joga na expressão do KPS e chega lá na expressão da solubilidade. Já vi questão perguntando para vocês sobre a expressão da solubilidade. Já vi questão perguntando para vocês qual é o valor da solubilidade. Já vi questão te dando a solubilidade perguntando o KPS. Tá? Então tem várias questõezinhas que podem trabalhar com esse conceito para vocês. Beleza? Quando cai alguma coisa assim, o KPS já vem formado? Sim, com certeza, com certeza. Quando a gente tem uma questão de KPS, ele tem que te dar o KPS, é claro, tu não tem que decorar esses números. Pelo amor de Deus, não precisa. Tá? Não é para decorar isso, tá? Não tem nenhuma necessidade. Perfeito? Tira um print desse quadro aí, meu povo. Maravilha? Foi que foi? Tirou um print aí? Ó, vamos dar um passo à frente, povo. Deixa eu apagar aqui. Olha só. Uma outra coisa que pode aparecer para vocês, além de montar a expressão do KPS, além de você descobrir quem é mais solúvel, quem é menos solúvel, além de você calcular a solubilidade a partir do KPS, além de você calcular o KPS a partir da solubilidade, vamos embora.
O que pode aparecer também? Olha só, o que pode aparecer também é isso daqui, ó. Prevendo a precipitação. Como assim? Eu quero saber, em determinados cenários, se vai acontecer ou não a precipitação de um determinado composto. Por exemplo, vou chegar aqui para vocês e vou pegar um equilíbrio, né, como aquele que eu peguei inicialmente, que foi o equilíbrio do ferro com enxofre. FeS, sólido, em equilíbrio com ferro mais 2, ou 2 mais enxofre 2 menos. E eu vou dizer para vocês que para esse equilíbrio, o KPS ele é de 5 vezes 10 a menos 18. Eu estou contando isso para vocês, tá? Estou trazendo essa informação aqui. Aí eu quero saber, diante de alguns cenários, se para dadas concentrações de ferro e de enxofre, se a gente vai ter precipitado ou não. Por exemplo, exemplo de número 1. Se eu chegar para vocês e disser que em um determinado sistema, a concentração de ferro é igual a, por exemplo, deixa eu botar aqui para vocês, 2 vezes 10 elevado a menos 10, tá? Mol por litro. E a concentração de enxofre, vamos supor que a gente tem aqui uma concentração de também 2 vezes 10 a menos 10. Nesse cenário, a gente vai ter essa substância daqui sendo precipitada como FeS ou não? Será que para essas concentrações aqui, a gente tem ou não tem sólido no fundo? A gente tem ou não tem precipitado? Será que a concentração ela é suficientemente alta para que a gente tenha um precipitado sendo formado? Bom, para a gente poder fazer essa análise, eu vou ter que usar o cálculo de um negócio que a gente chama de produto iônico. Produto iônico é representado pela letra P e pela letra I. PI é o produto iônico e ele tem uma expressão equivalente à expressão do KPS. Alan, por que você não escreve KPS? Porque KPS é uma constante, ele tem um valor fixo. Eu não posso botar dois números que não vão me dar esse número daqui, dizendo que isso aqui é o KPS. Eu vou chamar isso aqui de produto iônico. E o produto iônico, ele vai ser a concentração do Fe2+, vezes a concentração do enxofre 2-. Tudo bem? E aí repara, o produto iônico, ele foi igual concentração de ferro 2 vezes 10 a menos 10, concentração de enxofre 2 vezes 10 a menos 10. Isso vai trazer para a gente um produto iônico de 4 vezes 10 a menos 20. E eu queria que vocês olhassem para esse resultado daqui. Nesse resultado daqui, o que está acontecendo? A gente está percebendo que esse produto iônico, ele foi fornecido aqui, calculado, como um valor menor do que o KPS. Tá, qual é a consequência disso? Nesse caso, o produto dos íons, ou seja, a concentração desses caras, foi menor do que o KPS. Quando o produto iônico é menor do que o KPS, a gente vai dizer que a concentração deles é suficientemente baixa ao ponto de não ter a formação do precipitado. Quando o produto iônico é menor do que o KPS, a gente diz aqui que não há PPT, não há precipitado. Então, nessa situação onde o produto dos íons
ele é menor do que o KPS, a gente fala que não precipitou. Para que a gente tenha precipitação, eu preciso que o produto iônico supere o KPS. Além se forem iguais. Se for igual, eu tenho uma solução saturada. Aqui é uma solução insaturada, uma vez que as concentrações são inferiores ao KPS que ele me deu. Tá? Então, para que a gente tenha uma precipitação, eu preciso que esse produto iônico ele supere o KPS. Como assim? Deixa eu pegar aqui um outro cenário para vocês. Imagine que a gente vai criar a seguinte situação. Olha só. Vem comigo. Ó, vamos criar o seguinte cenário. Se eu chegar para vocês e pegar uma concentração de ferro igual a, por exemplo, ó, vou pegar aqui para vocês 1 vezes 10 a menos 8 mol por litro e uma concentração de enxofre como sendo 3 vezes 10 a menos 9 mol por litro. Tá? Tô pegando esse cenário aqui, tá? 1 10 a menos 8 e 3 10 a menos 9. Tá? Peguei valores da minha cabeça. Vamos lá. Quando você vai calcular o produto iônico é a mesma expressão do KPS. Fe 2 mais, enxofre 2 menos. Se você substituir, o ferro vai ser 1 10 a menos 18. Aqui 3 10 a menos 9. Quanto vai dar isso daqui, ó? Isso daqui vai dar 3, 10 a menos 8, na verdade, né? Não 18. Aqui vai dar 3 vezes 10 elevado a menos 17, não é isso? O que você consegue perceber nesse resultado? Você consegue perceber nesse resultado que o produto iônico foi da ordem de 10 a menos 17, mas o KPS é da ordem de 10 a menos 18, ou seja, nesse cenário, o produto iônico ele foi maior do que o KPS. Nesse cenário, a gente pode dizer que aqui, ó, há formação de precipitado, há PPT. Então, se ele quiser saber numa questão em que situação, em que concentração, a partir de que momento a gente vai ter precipitado, eu preciso que o produto iônico supere o KPS, seja maior do que o KPS. Aqui, aí sim a gente vai ter o precipitado sendo gerado. Show de bola, povo? Perfeito? Maravilha? Ó, cara, isso aqui é uma outra forma que tem de aparecer para vocês. É um outro tipo de pergunta que pode aparecer para vocês. Tudo bem? Agora vem comigo. Mais uma coisa relevante. Efeito do íon comum. Como assim efeito do íon comum? Eu já citei isso para vocês aqui em outros momentos, mas eu volto a falar aqui. Repara aqui no seguinte, galera. Se a gente pegar um determinado cenário, onde aqui dentro, deixa eu aumentar o tamanho desse frasco aqui. Ó, se eu chegar para vocês e pegar algo tipo isso daqui. Peguei um frasco, coloquei nesse frasco um pouco d'água, e lá dentro eu vou acrescentar aqui cloreto de prata. Quando a gente pega o cloreto de prata, ele é o nosso composto sólido e quando você jogar dentro do sistema, ele vai acabar ficando em equilíbrio com a prata mais e com o íon cloreto. Esse cara aquoso, esse cara aquoso. Beleza? Então, qual é o cenário que a gente vai ter? A gente vai ter cloreto de prata aqui embaixo sólido como precipitado e vai ter também prata mais e Cl menos. O que é o efeito do íon comum? O efeito do íon comum é a gente acrescentar a esse sistema um outro composto que divida do mesmo íon já presente. Por exemplo,
se eu chegar aqui dentro e jogar sal de cozinha, cloreto de sódio? Se eu jogar cloreto de sódio, o que acontece? O cloreto de sódio, ele é um sal solúvel em água, então quando jogado em água, ele não tem equilíbrio, ele vai ficar totalmente dissolvido, e ele dá origem ao Na+, e ao Cl-. Então, o cloreto de sódio, quando jogado aqui no sistema, ele acaba fornecendo mais cloreto para o meio, e quando ele fornece mais cloreto para o meio, a concentração de cloreto aumenta, e se essa concentração aumenta, o equilíbrio acaba sendo deslocado para a esquerda. E quando ele é deslocado para a esquerda, a gente vai ter uma quantidade de cloreto de prata maior, logo, essa quantidade de precipitado, ela acaba aumentando naquele sistema. Então a adição de um íon comum vai fazer com que a gente aumente a quantidade de precipitado. Então esse equilíbrio ele vai ficar deslocado para a esquerda. Isso daqui é o efeito do íon comum. Quando a gente joga um íon comum ao sistema, o equilíbrio é deslocado no sentido de formar mais precipitado. O efeito do íon não comum ele acaba atuando de forma contrária. Se eu tivesse uma base onde ele fornece hidroxila e eu jogo um ácido, esse ácido consome a hidroxila e aí o equilíbrio é deslocado para o outro lado. Tudo bem? Perfeito? Faz o seguinte, tira um print aí desse quadro. E eu queria pegar uma questãozinha para fazer com vocês. Beleza? Show? Tranquilo? Ó, deixa eu apagar aqui do lado esquerdo. Vamos dar uma olhadinha numa questão que eu coloquei ali para vocês que eu acho que é interessante. Vamos olhar para o nosso material aqui. Olha só. Tchubirabiru, tchubirabiru. Ó, vou pegar aqui para vocês essa daqui, ó. Bem direta, bem objetiva, sem textinho, sem nada, tá? Só a pergunta direto. Uma solução saturada de uma dibase, ou seja, uma base com 2 hidroxilas, tem pH 10. Qual é o seu KPS? Calma. Como é que a gente resolve algo tipo isso daqui? Professor, não sei nem começar. Sei nem começar. Calma, sabe começar assim, eu sei disso. Primeiro, não é uma dibase? Então é uma base que tem 2 hidroxilas, não é isso? Sim? Então vem comigo, vem comigo. Olha só. Se a gente está trabalhando com uma base com 2 hidroxilas, o que interessa pra gente é isso daqui, ó. Eu tenho uma base que vai ter um cátion que eu vou chamar de M. Se é uma dibase, ele tem 2 hidroxilas. Se a gente está falando de KPS, a gente está falando sobre esse equilíbrio daqui, ó. Ó. O equilíbrio onde esse cara, ele sofre dissociação. Então ele forma pra gente o M2+, aquoso, e ele gera também os íons OH-, que também são aquosos. A gente forma, especificamente, 2 hidroxilas. Então, onde eu quero chegar com vocês? Eu quero chegar com vocês no seguinte cenário. Ele não falou pra gente que o pH do meio ele era igual a 10? Certo? Se o pH é igual a 10, pergunto a vocês, quanto vale o pOH? Lembra que pH mais pOH tem que dar 14? Se o pH é 10, o pOH tem que ser 4. Tá, mas por que eu estou achando o pOH? Porque pelo pOH eu consigo descobrir a concentração de hidroxila que eu vou ter no sistema. Por quê? Porque a concentração de hidroxila ela é 10 elevado a menos o pOH. E o pOH aqui vale 4. Então eu posso dizer para vocês que para esse cenário que ele me deu, que é um cenário de pH 10, a concentração de hidroxila é 4 vezes 10 elevado a menos 4. Tá, mas Alan, e aí? E aí é o seguinte, esse daqui é o valor da concentração da hidroxila. Então, a concentração de hidroxila dentro do meio, ela vai ser de 10 elevado a menos 4. Só que cuidado com um detalhe. A relação entre a concentração desse M e a hidroxila não é de 1 para 2?
Então a quantidade de hidroxila é o dobro da quantidade do M. Ou eu posso dizer que o M é a metade da hidroxila. Ah, então pera lá. Se o M é a metade da hidroxila, eu tenho que a concentração do M é a metade de 10 a menos 4. Vê se isso ficou claro para vocês. A relação é de 1 para 2, então aqui vai ser meio para 1, tá? Então aqui vai ser 1 vezes 10 a menos 4 e ali vai ser meio vezes 10 a menos 4. Tudo bem, meu povo? Tá, e aí? E aí é o seguinte, se eu for pegar a expressão do KPS para esse cara, ele vai ser concentração dos produtos, concentração do M, vezes a concentração da hidroxila ao quadrado. Ah, então o KPS, ele vai ser concentração do M, que é 1 sobre 2, vezes 10 a menos 4, e a concentração de hidroxila, 10 a menos 4, elevado ao quadrado. Ah, então quer dizer que o KPS, ele vai ser igual, 1 sobre 2 é meio, 0,5. Aqui, 10 a menos 4 vezes 10 a menos 4 ao quadrado dá 10 a menos 8. Tá, e aí, quanto vai dar isso daqui? Isso aqui vai dar 0,5 vezes 10 elevado a menos 12. Se eu andar essa vírgula uma casa para a direita, eu vou ter aqui o KPS, que é o que ele quer, como sendo 5 vezes 10 elevado a menos 13. E esse daqui é o nosso resultado. Beleza? Essa é a conta que a gente tem que fazer. Perfeito, povo? Show de bola? Aqui é 10 a menos 4, então aqui é metade de 10 a menos 4. Aqui ficou metade de 10 a menos 4 com 10 a menos 4 ao quadrado, por causa desse ao quadrado. 10 a menos 4 ao quadrado vai trazer pra gente 10 a menos 4 vezes 10 a menos 4, que dá 10 a menos 8. Com esse 10 a menos 4 deu 10 a menos 12. Se eu aumentar esse número, eu diminuir esse. Então deu 10 a menos 13. Beleza? É assim que funciona. Show? Então a gente está vendo aqui uma resolução de KPS, onde uma das informações que ele me deu foi o pH. Show de bola? Tira o último print aqui da nossa aula de hoje. Beleza, meu povo? Show? Então é isso. Espero que vocês tenham tido uma noção do que é o KPS e que vocês consigam ter um aproveitamento maior e façam as questões que eu deixei na listinha para vocês aqui na apresentação. Vai valer a pena. Valeu? Gente, é isso. Um grande beijo no coração de todos e todas e nos vemos na próxima aula, se o Pai do Céu permitir. Beijos e fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.